Expedito, todo mundo sabe que os candidatos, todos, têm financiadores de campanha. Isso é claro. Legal. Legal. A pergunta é, os financiadores da sua campanha terão algum tipo de ingerência no seu governo? Zero. Nenhuma ingerência. Primeiro, o maior financiador da minha campanha foi o meu partido. Foi o próprio PSDB, que é o fundo partidário dos partidos políticos. Ah, porque o prefeito Wildon fez isso, porque fulano fez isso, porque ciclano fez aquilo. São pessoas que estão interessadas, é lógico, no bem-estar do nosso estado e principalmente da nossa capital, principalmente Porto Velho, de fazermos essa parceria. Zero. A influência no meu governo, você pode ter certeza. Quem vai ter ela sou eu e a minha caneta. Deu certo, continua. Não deu certo, não tem por que ficar na secretaria. Expedito, por que eu vou votar em ti, que é do PSDB, e não vou votar no Marcos Rocha, que é do PSL, que vai ter um canal direto com o presidente da República? Bom, primeiro eu quero deixar uma coisa clara para você, que você não vai governar só com o presidente da República. Nós tivemos aqui no passado o Roberto Sobrinho com o governo do PT e nós tivemos poucas obras na nossa capital. Poucas obras na nossa capital. Não estou aqui criticando a administração de ninguém e não quero ficar olhando no retrovisor. Eu quero ficar olhando para frente. De outro lado, você analisa o seguinte. Eu vou ter ao meu lado o senador Marco Rogério, eleito senador mais votado. Muito importante. O peso de um senador da República é muito grande em Brasília. Eu vou ter o deputado federal Expedito Neto. Eu vou ter a deputada federal Mariana Carvalho. E você pode ter certeza de uma coisa. Você me conhece. A população do Estado me conhece. Sabe que eu vou liderar esse processo com a nossa bancada federal e também com a bancada do Norte. Não só com a minha bancada federal. Eu quero liderar esse processo com a bancada do Acre, eu quero liderar esse processo com a bancada do Mato Grosso e também do Amazonas, transformando e regionalizando os nossos pedidos. Eu não vou chegar lá com 8 deputados federais e 3 senadores. Eu vou chegar lá com 50 parlamentares. Pressionando e exigindo do governo federal, seja ele quem for, que trate Rondônia com respeito. Então, essa habilidade eu já demonstrei que eu tenho. Por isso que eu digo que sempre que estou preparado para governar o meu estado. Muito bem, professor Jorge. Bom, eu quero... E olha, professor, só um minutinho. Pois não, cara. Olha como vai ser muito importante a habilidade de tratar com o próximo presidente da República e com a nossa bancada federal. A transposição dos servidores públicos do nosso estado, ela traz uma economia hoje muito grande ao nosso estado. Ela dá a governabilidade, ela está oferecendo a governabilidade ao nosso estado de Rondônia. Aí eu vou precisar muito mais da minha bancada federal do que do próprio presidente da República. Eu vou precisar muito do senador da República, eu vou precisar muito dos deputados federais e muito dos deputados do Norte, da bancada do Norte. Sabe por quê? Porque o que nós queremos, Roraima também quer. O que nós queremos, o Amapá também quer. Então, você veja que é possível, só que tem que ter alguém que tenha possibilidade de exercer o papel de líder e trazendo essa bancada para nos ajudar. E assim também é a questão que depois eu quero falar sobre isso, né, sobre esse documento dos precatórios e a questão do Beron. Se não tiver habilidade em Brasília, e a decisão não é jurídica, a decisão é política, essa questão. E se não tiver habilidade, eu duvido que consigamos avançar nessa questão. Te dá mais medo esse desafio, mais preocupação ou mais vontade de ajudar para resolver? Mais vontade de ajudar, porque a minha vida sempre foi de desafios. Minha vida sempre foi de desafios, desde quando eu fui candidato a vereador. É grande, né? Como? Esse desafio é grande, né? Com certeza, com certeza. Mas olha, eu tive a habilidade para votar o projeto de lei do Beron, né, da dívida do Beron, quando foi votado no Senado. Eu tive a habilidade de trazer toda a oposição para votar comigo. Só não votou comigo a bancada do governo, né? Mas assim mesmo ainda, alguns da bancada do governo que representava a região norte, ou ele votava, ou ele ia ter que se explicar aqui para a população porque não estava votando. E essa mesma habilidade eu vou ter que usá-la agora dentro do Supremo, e se preciso for, eu levo lá quase que o Senado inteiro. Por isso que eu falei que é uma decisão política, não é uma decisão jurídica. Para fazer o quê? Para julgar o mérito do caso do Beron. Certo. Porque o que nós temos hoje só é um papel, é uma liminar. Nós temos que julgar o mérito. Ao julgar o mérito,
você pode ter certeza, Domingos, que nós vamos ganhar pelo menos parte do que está ali, até porque nós temos já a peritagem, né? O perito que fez o parecer, e aí sim, aí você pode ter certeza que parte desse dinheiro dá para você fazer uma proposta para começar a pagar os precatórios, para que não tenha o corte bruto em cima do seu orçamento, e aí nós vamos ter problema. Vai começar a atrasar a folha de pagamento dos servidores públicos, que não tem o dinheiro. Qual é a mágica que você vai fazer? Não tem mágica. Por isso que eu estou dizendo, quando eu peço a oportunidade para ser governador, Domingos, eu estou pronto, eu estou preparado, eu conheço os atalhos, os caminhos em Brasília para fazer com que nos atendam, para fazer com que respeite o nosso Estado e nos dê o que é de direito e de dever do nosso Estado. Professor. A minha pergunta é em relação à pequena propriedade rural. A maior parte dos proprietários de Rondônia é formada por pequenas propriedades. É o que move esse país. Exato. O Estado tem um papel importante de oportunização, de melhoria das condições de produção dessas pequenas propriedades. Quais são as políticas que o seu eventual governo trará para beneficiar ou ajudar no financiamento ou no suporte ao pequeno produtor rural? Primeira coisa, nós temos que fazer com que aconteça a regularização fundiária. Isso é uma vergonha, professor. Até hoje, se você parar para analisar e pegar os debates aí, desde que Rondônia é Rondônia, que é o Estado, você vai ver que os governadores falam em regularização fundiária. E essa regularização fundiária não acontece, não sai do papel. Ela acontece a passos de tartaruga. E nós temos que ter pressa. E nesse assunto, ou o governo federal resolve, ou nós vamos ter que resolver por aqui criando o Instituto de Terra do Estado de Rondônia. Assim acelera. Com certeza. Eu ia perguntar para o senhor, como é que acelera isso? Com certeza, assim. Acabei de te dar o caminho. Ou se resolve na base da pressão no bom sentido, do governo federal, dos órgãos envolvidos, principalmente o INCRA, né, e o Terra Legal, ou nós vamos ter que criar a nossa própria estrutura e fazer com que as coisas aconteçam aqui no Estado. Outra questão, professor, quando você pergunta, por exemplo, eu estive aqui nos ribeirinhos, fui visitar os ribeirinhos. Por que não desenvolver também uma política agrícola com os nossos ribeirinhos? Respeitando as suas tradições, respeitando que eles têm o plantio da mandioca, da pupunha, do açaí, entendeu? Mas por que não distribuirmos a semente de arroz, de feijão, de milho, corrigindo o solo deles, assim como eu também preciso corrigir o solo das pequenas propriedades do Estado de Rondônia, com a distribuição de calcário. Diversificar. Diversificação da agricultura. Esse é o caminho, Everton. Não adianta. Às vezes eu quero diversificar a agricultura e eu quero chegar lá em São Francisco do Guaporé e vou dizer para eles, vocês vão plantar soja. Lá não é a soja. Lá é o urucum. Entendeu? Lá é o inhame. Lá é outra cultura. Entendeu? Então nós temos que respeitá-las. E o Estado tem que fazer o acompanhamento com a Emater. Que nós temos que hoje, a Emater, nós precisamos dar vida a Emater. Agora, isso que eu ia dizer, todo mundo fala Emater, toda a campanha, e a gente vê a Emater cada vez pior. É verdade, porque não tem políticas. Qual é a política de fomento da agricultura? Como é que você faz o técnico da Emater sair do teu escritório para ir para campo, fazer o quê? Nem combustível eles têm. Mas não tem um projeto, Everton. Não tem um projeto voltado para o pequeno produtor. Não se tem. Hoje, o que fazem na agricultura do interior do nosso estado são os próprios proprietários, são os próprios pequenos produtores que fazem por conta própria. Que se viram. Então, se viram. Então, imagina, Everton, se você puder estender as mãos e dar um apoio, por exemplo, um crédito subsidiado aos pequenos produtores. Outra questão, por que, de repente, eu não buscar um entendimento na Assembleia Legislativa? E aí, professor, eu também já estou dando atacando o problema e dando a solução. Nós não temos hoje, a primeira coisa que eles vão pedir quando eu quero levar o crédito subsidiado é o documento da propriedade. Por que, de repente, não enviar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa e fazer a garantia por contrato? Resolva o problema.